Olá, meu povo, bom dia, 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 bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um pensamento, mais um dia da nossa quaresma de fé, 7 de 43, 7 de 43. Esse é o 7º dia da nossa quaresma de fé. Nossa quaresma de fé está começando hoje e nós temos um tema para lá de especial para tratar contigo e você que tem sido abençoado. Eu quero saber de você, quem é que vai conseguir chegar no final dos 43 dias e não vai ter faltado, perdido nenhum. Ainda que tenha assistido no review, tá valendo, porque às vezes você pode estar também no deslocamento, pode estar correndo para cá e para lá. Eu sei que pode ser algo que você pode estar necessitando fazer. Bom dia a todos, bom dia a você que está se acordando nesse dia de sábado para poder avançar, para poder crescer, para poder desenvolver a verdadeira fé. Douglas está dizendo, sou eu que vou chegar nos 43 dias sem perder nenhum dia. Como eu estou dizendo, vale o ao vivo, vale o review, tá certo? E para deixar muito claro para você, muito claro também, nós estamos replicando lá no meu Instagram pessoal, Joselito Rezende, como também no nosso YouTube, Joselito Rezende. Você que não assistiu, não está assistindo o nosso, como é que eu poderia dizer, o nosso ao vivo, você pode ir lá no nosso YouTube, né? No nosso YouTube você pode ir lá e você vai ter uma experiência maravilhosa, porque o YouTube ele dá pra gente algumas ferramentas que o Instagram não dá, por isso que a gente pensou também em colocar lá. Então você bota Joselito Rezende e você vai acompanhar lá, vai ser para você bastante especial, bem legal, você poder acompanhar a nossa coleção de pensamentos acerca de fé. Gente, eu escolhi esses temas, eu escolhi esses estudos, não foi à toa. A gente colocou para e passamento, se você parar para observar, um vai construindo o outro, um vai tratando do outro, um vai falando com o outro, para que você possa construir uma fé verdadeira. Hoje é sábado, estamos começando hoje no dia de sábado, e eu quero ver como é que está aí o pessoal. Eu queria já começar pedindo a vocês, como a gente sempre faz. Pastor, por que a gente sempre faz esse pedido? Porque é necessário a gente convidar aqueles irmãos, a gente poder colocar a nossa live como uma live bem assistida. Isso é muito importante para que o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube entregue. Porque eu não sei se você sabe, às vezes o próprio YouTube não entrega as pessoas que nós temos. Às vezes você pode ter 7.000 pessoas, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, você pode ter quase 8.000 pessoas, mas ele não entrega para todo mundo que você está ao vivo ali. Isso depende muito do que ele entende como relevância. Às vezes a gente faz um vídeo bem simples, com um cartaz, ele entrega e bate lá 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. E às vezes você faz uma live como essa e ele não entrega para todo mundo, nem todo mundo está sabendo, não aparece lá em cima na timeline da galera, não aparece para todo mundo. Por quê? Porque o Instagram entende que ainda não é relevante o seu conteúdo para entregar para todo mundo. Então ele entrega, os especialistas falam, para 20 a 30% das pessoas que faz parte do meu raio de ação. Então você imagina, você disse que é o meu seguidor, que você está afim de seguir o que a igreja está fazendo, mas na hora H ele não entrega para todo mundo. Então a gente precisa dessa ajuda, dessa colaboração. É uma forma até de evangelizar. Então vamos fazer isso agora. Você pega esse aviãozinho aqui do lado direito, agora aqui do lado direito. Eu queria muito que você pudesse mandar para o máximo de pessoas. Eu estou fazendo isso agora. Eu queria que você pegasse agora, nesse momento, e pudesse aí do lado direito, bem do lado direito, aí tem um aviãozinho. Eu queria que você marcasse aí o máximo de pessoas possíveis e você pudesse estar convidando, convocando pessoas para poder
entrar na nossa live pessoal agora, nossa live que nós estamos fazendo agora nesse momento, e você pudesse estar chamando essas pessoas para estar presente, tá certo? Então eu estou fazendo isso agora, nesse momento. Estou com essa mosca chata aqui. Meu Deus, às vezes são as provações, mas nós vamos conseguir fazer a nossa live acontecer. Eu vi alguém aqui pedindo oração. Bom dia, graça e paz. Pastor, ore por minha mãe. Estou com ela no hospital. Anne Dantas Estúdio. Pai, eu declaro em nome de Jesus, agora no hospital, o Senhor alcançando a mãe de Anne. Eu declaro em nome de Jesus a tua unção, fortalecendo, restabelecendo na autoridade do nome de Jesus. Seja bem-vindo nesse dia, seja bem-vindo à nossa live nessa manhã. Que Deus abençoe você, que Deus possa fazer de você e abençoar a sua vida mesmo nessa manhã. Nós estamos na 7ª live, nós estamos para completar uma semana de live, tratando sobre a construção da fé. Então, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é manancial de vida. E nós vamos tratar de algo muito bom, algo muito legal, algo muito especial. E eu queria convidar você para fazer parte disso de uma forma também muito poderosa. Deixa eu orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar por todos aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir, para que essa palavra entre como uma espada cortante, uma espada de 2 gumes, que possa dividir juntas de medula, espírito de alma, a fim de poder trazer claridade, luz, transparência à sua vontade sobre a nossa vida. Às vezes, Pai, nós estamos engolindo um camelo, mas nos engasgando, Pai, com uma muriçoca. Pai, isso daí muitas vezes é a nossa realidade como cristão, por causa de falta de sabedoria. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, porque nós precisamos com urgência aprender a ter a sua linguagem, a linguagem de fé, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido, bom dia a todos vocês. Como eu disse a vocês, sejam muito bem-vindos. E no pensamento de hoje, você vai ver que eu fiz 2 parágrafos, né? Um explicando um pouquinho, colocando, tá aí já, né? Já tá aí no nosso canal da nossa igreja. Eu colocando que a partir do momento que nós nos convertemos, né? Os nossos parentes, nossos amigos começam a perceber algo diferente saindo da nossa boca. A Bíblia diz que se a gente tiver que guardar algo, que a gente guarde no nosso coração, porque é dele que procede os mananciais, ou o manancial de vida. Gente, é nítido quando a gente se converte, a gente poder começar a mudar a nossa estrutura de fala, de palavras, e a gente, às vezes, a gente começa a perceber, né, que as pessoas às vezes se convertem, mas não muda as suas palavras. Quando eu me converti, para mim era tudo novo, né? Quando eu me converti em 2001 para 2002, era tudo novo, mas era tudo novo mesmo. Então, eu não tinha, sinceramente falando, eu não tinha uma visão clara do Evangelho. Me perdoe, gente, me perdoe, por favor. Eu não tinha uma visão clara do Evangelho. Então, imagine, porque hoje, em 2023, né, 22 anos depois, as coisas são muito diferentes. As coisas não são mais como eram antigamente, né? Obviamente, estou chovendo no molhado aqui agora, mas essa é a verdade. Mas quando eu me converti lá atrás, eu tinha algumas
percepções sobre a vida do crente. Eu tinha uma família de amigos meus que eram cristãos, crentes, e eu dizia, poxa, eles são muito regrados. Então, assim, era uma família bem regrada, bem militarzona, sabe? E eu dizia assim, rapaz, esse negócio eu não quero pra mim, não. Então, era um extremo, assim. Por outro lado, eu conhecia uma determinada denominação, que eu não quero falar aqui, até por uma questão de ética, mas era uma denominação que estava na televisão. Então, eu via lá, né, a questão de se você está vendo sombras, se você está vendo, sei lá, alguma coisa passando na sua casa, escutando ruídos, escutando barulho, venha para o culto X, esse culto da libertação e tal. Eu mostrava ali os demônios se manifestando e tal. E eu, como ateu, né, eu dizia, rapaz, esse negócio é verdadeiro mesmo, esse negócio é real, esse negócio é a vera mesmo, entendeu como é? Então, crente era um negócio meio que um enigma, algo obscuro para mim, porque lá atrás eu era católico, depois eu me torno ateu, e eu tenho duas referências de crente na minha vida. Uma era a família desse meu amigo, como eu disse a você, bem militarzona, bem militar mesmo, sabe? Bem cheia de regras, cheia de tantas coisas, muito peso, muita coisa assim nesse sentido. E por outro lado, que eu assistia na televisão, alguns momentos, uma determinada denominação, tratando o evangelho de um jeito que eu dizia, rapaz, será que isso é verdade ou não? Beleza. Certo dia, né, eu começo a namorar com Dani. Dani tinha uma experiência com o evangelho, Dani tinha uma experiência com a palavra de Deus, a família de Dani tinha uma experiência com a palavra do Senhor, e naquele momento as pessoas estavam lá, né, e da família dela, sabe, a família dela era cristã e tudo, e eu comecei a conhecer um evangelho mais, vamos botar assim, mais equilibrado. E aí eu me converto. No momento que eu me converto por causa do evangelismo, oração, da parte da minha esposa, da parte de Dani. Beleza, estou ali convertido. No momento que eu estou ali me convertendo, entenda, aceitei a Jesus, né? Sei lá, aceitei a Jesus, confessei a Jesus como meu suficiente Salvador. Beleza, tá massa. E aí, eu já estava mais ou menos 2 anos e meio na faculdade, e eu começo a levar a Bíblia para a faculdade. Eu tinha uma Bíblia NTLH, né, na linguagem dos dias de hoje, para que nos intervalos das matérias eu pudesse ler a Bíblia. Eu estava com muita curiosidade, eu estava com muita vontade, e eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia. Nessa onda que eu comecei a ler a Bíblia, as pessoas, elas estavam vendo que eu era evangélico, porque não era costume um católico levar uma Bíblia para a faculdade. Às vezes um católico levava uma indumentária no pescoço, uma indumentária no braço, mas uma Bíblia mesmo, não era costume de um católico levar. O Wallace está lembrando aqui, pedindo para que vocês agora, nesse momento, compartilhem para mais 5 pessoas essa live. Gente, se vocês compartilharem para mais 5 pessoas, só mais 5 pessoas aqui, nesse aviãozinho aqui do lado, gente, vai ajudar demais a gente poder fazer acontecer, né, da gente poder aumentar o nosso algoritmo do nosso Instagram. A gente precisa de vocês demais, gente. Por favor, nos ajude aí. E eu estou contando uma boa história, tá certo? Isso é uma história de Torá. Vamos lá.
E aí o que aconteceu? Eu levava a Bíblia, não era aquela intencionalidade de me aparecer, Deus sabe que não era isso. E aí eu colocava a Bíblia lá para poder ler no intervalo. Então dava intervalo de uma aula para outra. Na minha faculdade, de uma matéria para outra, dava 10 a 15 minutos de intervalo. Então vamos supor que eu tinha 4, 5 intervalos por dia, ali de 10 a 15 minutos de intervalo. Então eu tinha ali quase 1 hora por dia ou mais a possibilidade de ler. E de fato era tanta fome que às vezes, quando a aula estava chata, eu lia a Bíblia durante a aula. Eu tinha capacidade de ler e tinha capacidade para fazer isso. Beleza, ela chegava, a galera chegava e começava a ver eu lendo ali a Bíblia, lendo a palavra do Senhor. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a olhar a palavra, ler a palavra, as pessoas vinham: você é crente? Eu dizia: sou, eu me converti. Você se converteu? Eu me converti. Tá beleza, tá beleza. E aí alguém chegava para mim e dizia bem assim: eu também sou. E olhar para a pessoa e dizia: você também é crente, você também é cristão? A pessoa dizia: sou cristão, a paz do Senhor. E eu comecei a achar estranho aquele negócio. Lembre, eu sou um novo convertido agora, e como novo convertido, para mim tudo é novo, tá entendendo? E eu disse: você é cristão? Então, eram amigos meus, ou pessoas, colegas minhas, que estavam comigo, sei lá, há 3 anos, gente do colégio, há 4 anos comigo, e eu nunca tinha percebido nessa pessoa um fruto de crente, um fruto de cristão convertido. E quando a pessoa me via lendo a Bíblia, eu ia para o meu canto, começava a ler a Bíblia, marcar, botava algumas interrogações, para depois perguntar a alguém que tinha mais maturidade na palavra. Eu sempre fui muito curioso. Chegava alguém e dizia: rapaz, você é crente agora, você está lendo a Bíblia, você não era ateu? Aí eu dizia: sou crente, me converti, tem 1 mês, tem 2 meses. Ah, eu também sou cristão, eu também sou crente. Eu dizia: você é crente? E ali, irmãos, eu comecei a perceber uma coisa, que também tinha pessoas, escute isso é muito importante, que começaram a perguntar também: você é cristão? Eu disse: sou. Você é crente? Sou, porque via eu lendo a Bíblia. Ah, eu sou de tal religião. Eu sou de tal religião X. Eu sou de tal religião Y. Se beleza. Aí a pessoa chegava, olhava para mim: ó, seja crente, mas não seja como Beltrano. Ó, seja evangélico, mas não seja como Cicrano. Não seja como Beltrano, não seja como Cicrano. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito triste e algo muito ruim. Algo muito triste mesmo. Eu comecei a perceber que às vezes o pior inimigo da conversão de alguém não é o diabo. Às vezes eu comecei a perceber que o pior inimigo para uma pessoa se tornar cristão não é o diabo, é o próprio crente. É o próprio crente que ali está dando um péssimo testemunho. E eu comecei a perceber, naqueles primeiros meses ali, quando eu convidava alguém para ir para a igreja. Você sabe que quando você se converte, você quer levar alguém para a igreja, você quer
né? Isso deveria ser sempre, né? Mas quando você se converte, você diz, pô, tem que levar isso aí pra galera, o pessoal da minha faculdade, as pessoas que me amam, as pessoas que, sabe, estão junto comigo, devem ir comigo para lá, sabe? Eu quero levar para minha igreja, eu quero levar para onde eu tô. E eu comecei a perceber que o meu maior inimigo na faculdade não era o diabo, era simplesmente os meus colegas crentes que não davam testemunho. E aqueles colegas crentes que não davam testemunho fazia com que outras pessoas não quisessem ir para a igreja. Quer que eu dê outro exemplo? Por exemplo, talvez você nunca teve essa experiência, talvez você nunca teve essa percepção. Mas se um dia você tiver a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes na igreja, eu vou repetir para você. Se um dia você tiver a possibilidade de trabalhar com crianças e adolescentes na igreja, você vai perceber que não é o mundo, não são os professores do colégio, não são os programas de televisão, os videogames, não é o diabo o seu maior inimigo na construção do evangelho de uma criança e de um adolescente dentro da igreja. Eu já fui da liderança de adolescente da igreja por muitos anos e também já dei aula na igreja de criança por muitos anos. E hoje sou pastor de uma igreja que minha esposa pastoreia a igreja de criança. E nós vemos algo real, que o maior inimigo para o evangelho crescer, avançar, se manifestar, se enraizar na vida de crianças e adolescentes, a maior parte das dificuldades que nós temos na igreja são os pais. Então, eu faço questão aqui de novo para falar com vocês algo nesse sentido, que a partir do momento que nós nos convertemos, os nossos filhos, amigos e parentes e pessoas em geral começam a perceber, principalmente aquilo que sai da nossa boca. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz algo poderoso. A Bíblia diz que não pode ser jorrado duas águas, uma água amarga e uma água doce, do mesmo manancial. A Bíblia fala que quando o nosso coração está cheio, a nossa boca libera aquilo que o nosso coração está cheio. A Bíblia diz que a gente seria conhecido pelos frutos, por aquilo que nós estamos dando de fruto. E a maior parte das vezes, o fruto é aquilo que sai da nossa boca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está diante de uma pessoa que aprendeu dentro de uma escola, dentro de casa, a ser pessimista. Você está diante de uma pessoa que aprendeu a xingar muito palavrão. Eu aprendi dentro de casa, sabe? Infelizmente, meus pais têm um costume muito forte de xingar palavrão. Mas xingar palavrão, mas muito palavrão mesmo. E para mim converter a minha boca, levou um tempo. Mas eu entendia que eu precisava e que nós precisávamos fazer algo para mudar essa realidade. Gente, nós temos um Pix para nos ajudar, tá certo? A você poder nos ajudar. O Pix é eventos, deixa eu ver aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que onde foi que eu botei esse Pix hoje? No final eu vou estar colocando o Pix lá na nossa descrição, na nossa bio,
O Wallace está aqui me lembrando, tem um Pix para você poder nos ajudar. Nós estamos em uma campanha para levantarmos 30 mil reais para comprarmos de material, de equipamento. E você que pode nos ajudar, no final dessa live vai estar lá o Pix, lá na nossa descrição, tá certo? Me perdoe, hoje eu acabei não colocando, mas eu quero continuar ensinando aqui. Obrigado, Wallace. Aí você está sempre nos ajudando na live, meu amigo, né? Muito obrigado por isso. Então, convida aí 5 pessoas aqui do lado direito. Lembre que nós temos lá depois para você poder assistir no review no YouTube, Joselito Rezende. Mas eu estou falando aqui nesse momento, querido, que a sua boca precisa credibilizar aquilo que você crê. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma moça, eu não sei o nome dela, talvez você aqui de Itabaiana deve saber. Se você conhece essa moça, mande para ela essa live. Ela trabalha aqui em um supermercado chamado Nunes Peixoto, no shopping. Rapaz, ela atende tão bem. Ela trabalha no caixa. Ela fala tão bem com todo mundo. Ela fala abençoado, abençoada, isso, abençoado aquilo. É uma alegria. Essa mulher é uma alegria, literalmente é uma alegria. E ela é de uma outra denominação. E eu disse para a Dani, a gente sempre admira muito essa mulher. Sim, uma morena, é isso mesmo. Ela, se puder mandar essa live, diga que eu estou honrando ela aqui. Essa mulher é uma inspiração para mim e para a Dani, porque ela, no trabalho dela, ela abençoa todo mundo, ela libera palavras para todo mundo, ela é abençoado, que Deus abençoe você, faça boas compras. Ela faz isso com todo mundo, a gente percebe isso aí, ela fazendo com todas as pessoas. Gente, é tão extraordinário quando você vê, o nome dela, a pessoa está botando aqui, Leila, conheço, que legal. Então, é Leila que eu estou falando aqui. Essa mulher, ela encanta mesmo, ela transforma o ambiente do mercadinho, né? É muito interessante como ela faz o ambiente dela ser diferente. A Bíblia diz que o crente deveria ser assim. A Bíblia diz que o crente deveria ter um sorriso no rosto, uma palavra positiva e deveria ter uma palavra de fé e de esperança na sua boca. A Bíblia diz o versículo: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 10:11. Eu vou repetir de novo. O tema de hoje é dizer que você é um manancial de vida. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Rapaz, assim, de um tempo para cá, eu tenho visto tanto crente, né? Eu tive uma experiência uma vez que foi muito interessante. Eu era polícia penal, eu estava do lado de um irmão da igreja, e aqui em Itabaiana tinha um cruzamento, ali vindo do Santa Mônica, em direção a um posto de gasolina. E quem é mais das antigas aqui de Itabaiana lembra do que eu estou falando. E eu estava num carro fardado, era um carro do sistema, era um carro da polícia, só que era um carro fardado, ou seja, era um carro que não tinha identificação. Esse era um carro que não tinha identificação. Esse carro, eu estava armado, eu tinha o costume de andar com uma pistola no meio das pernas, né? Até porque se eu estava ali daquele jeito, então eu precisava ter um saque rápido se eu precisasse, então eu andava ali no meio das minhas pernas.
e com o cabo para cima, né? Justamente porque se eu precisar pegar, eu puxava. E era muito engraçado, porque assim, era um cruzamento que não tinha dono. E tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vias cruzando. Imagine, um lugar com 8 vias cruzando, não tinha uma placa, não tinha placa de pare, não tinha placa de preferência, não tinha semáforo, não tinha nada disso. E eu armado. E eu era um tipo de cruzamento que você ia avançando. Você avançando para você ir vencendo. Graças a Deus hoje a prefeitura colocou um sinal lá. Acho que deve ter dado muito acidente, muito problema. Então a prefeitura colocou um sinal lá. E esse sinal hoje ajuda a não ter esse problema. Mas naquele tempo não tinha um sinal. E aí eu fui avançando, devagarzinho. Eu estava com uma pessoa da igreja do meu lado direito, eu armado aqui, e chegou um motociclista. E pegou e deu um monte de murro no vidro do carro. E começou, muito obrigado, Helena, muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário. Tá aqui, ievvitaeventos@gmail.com. Se você puder, Helena, muito obrigado aí pela colaboração sempre na nossa live. Se você puder nos ajudar, nós vamos agradecer. Estamos precisando levantar 30 mil reais para comprar de equipamentos. ievvitaeventos@gmail.com. Então, se você puder participar, essas lives estão lhe abençoando? Estão, pronto. Toda quantia que vier no seu coração para abençoar, essa quantia vai ser muito bem-vinda para podermos ajudar a comprar alguns equipamentos que a gente precisa fazer isso. Mas vamos voltar para cá. O cara começou a bater no vidro, e me ofender, xingar. Literalmente falando, eu não sei porque ele estava me xingando ali. Por quê? Porque era como se fosse um código moral. Sabe aqueles lugares que você tem um código moral? Então, assim, já era natural, todos os lados, todo mundo ia avançando um pouquinho para tentar passar, para tentar cruzar e tudo mais. Beleza. Todo mundo fazia isso. Eu não estou dizendo que todo mundo fazia isso porque todo mundo estava dando um jeitinho brasileiro. Não, é o que tinha. Não tinha placa, não tinha semáforo, não tinha preferência, não tinha paro. Então, você só conseguia passar desse jeito. Beleza. Aquele cara, eu digo que estava endemoniado mesmo. Aquele cara pegou, começou a dar de murro no vidro do carro. E eu estava armado. O sangue veio na testa. A imagem veio nos olhos. Deu abrindo o vidro, puxando a arma e dizendo: o que é que você quer? O que é que você quer? E eu estava com o irmão da igreja do meu lado direito. E passou tanta coisa na minha cabeça. Veio tanta coisa na minha cabeça. E o fruto do Espírito se manifestou. E eu disse: seja mais abençoado na prática da palavra e tenha um ótimo dia. Irmãos, eu tinha condição, naquele momento, de envergonhar aquela pessoa. Eu tinha a condição de subjugar aquele motociclista, até porque ele estava batendo numa viatura fardada do Estado. Eu tinha a possibilidade, até porque o carro estava em fumê. Ele não sabia, eu estava todo fardado. E ele, com certeza, iria passar um grande constrangimento. E naquele momento, o Espírito Santo disse: você precisa, nesse momento, dar uma lição, ensinar para essa pessoa que está do seu lado, que está se tornando uma ovelha sua, e você não pode fazer com que essa pessoa não acredite na sua cristandade.
e eu produzi um fruto. Naquele momento eu produzi um fruto. E era engraçado que o irmão olhava, eu com a arma, eu passava a mão na arma, eu olhava aquele motociclista batendo no vidro. E eu dizia, rapaz, eu vou puxar essa arma. Eu vou puxar essa arma. Eu vou puxar essa arma. E eu ficava olhando para aquilo ali, eu tendo toda a possibilidade do mundo de humilhar aquela pessoa. Eu tendo toda a possibilidade do mundo de botar aquele cara no lugar dele. E simplesmente eu disse, seja mais abençoado na prática da palavra e tenha um ótimo dia. E Deus abençoe você. E sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Isso foi o que eu aprendi naquele dia. Que as pessoas, elas estão, naquele momento, esperando de você um fruto. Lhe observando. Vendo quem você é. Isso mesmo, domínio próprio. Controle. E a boca fala do que o coração está cheio. As suas ações falam quem você é de verdade. Sabe, a jaqueira, ela não vai chegar e vai dizer bem assim, olha, eu sou jaqueira. A bananeira, ela não vai ficar dizendo assim, olha, eu sou bananeira. Não. Nós vamos colher frutos. E desses frutos que nós vamos colher, nós vamos saber que tipo de pé é aquele. Sabe, nós temos uma juventude hoje em dia, que a gente vê, por exemplo, alguns artistas gospel indo para carnaval, alguns artistas gospel indo para alguns lugares que esculhambam o nome de Jesus, que ser cristão não é aceito. Artistas gospel que têm subido em trio elétrico para pregar a festa da carne, para ministrar a bebida, ministrar a prostituição. E as pessoas estão confundindo. As pessoas estão inventando um novo tipo de evangelho. A Bíblia diz, querido, por exemplo, que quando se troca o sacerdote, se troca de lei. E as pessoas, elas chegam e dizem assim, nós estamos na graça hoje. Como se a graça não tivesse princípios. Como se a graça não tivesse disciplina. Como se a graça não tivesse uma lei. Eu vou repetir de novo. A Bíblia diz que quando se troca de sacerdote, se troca de lei. Jesus é o novo sacerdote. Então, se ele entrou, uma nova lei entrou. Sabe, eu vou dar só alguns exemplos porque eu queria chegar em um ponto aqui. No Antigo Testamento, quando Caim matou Abel, antes da lei, Deus ele condenou o assassinato de Abel. Deus ele julgou como errado. Deus amaldiçoou aquele assassinato de Abel. Depois de algum tempo, Deus pega o assassinato e coloca dentro da lei de Moisés e diz, não assassinarás. Depois, na nova aliança, em Apocalipse, na Bíblia está escrito que os assassinos não herdarão o reino dos céus. O que eu quero falar para vocês aqui agora é que, de fato, Jesus aboliu a lei cerimonial. E o que é a lei cerimonial? Ali é cerimônias, algumas cerimônias que tinham, alguns rituais
que para a pessoa alcançar uma intimidade com Deus, precisava de cerimônias. Mas a moral da história, isso vai ser muito simples, eu tento ser mais pedagógico possível. A moral da história, Deus não arrancou. Por exemplo, a Bíblia vai dizer na lei, por exemplo, que, repare só, o alimento contaminava espiritualmente as pessoas. Aquilo ali tinha um porquê, tinha um pra que live hoje. Naquele momento, naquela hora, naquele instante, a gente vai aprender algo. Mas aí Jesus vem para a graça. E na lei de Jesus, ele diz o seguinte: na graça, na minha lei, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Olha que coisa interessante. Então as pessoas estão achando que o fato de ser cristão, ser gospel, eu posso chegar agora e começar a ir para um Danilo Gentili e para o finado Jô Soares. Eu posso ir para um programa de Silvio Santos. Eu posso ir para a televisão. Eu posso ir para o YouTube. Eu posso ir para qualquer lugar e começar a falar um bocado de besteira. Começa a falar um bocado de coisa. Começa a influenciar uma juventude que não tem profundidade bíblica. Não tem profundidade bíblica. Que vive procurando pessoas para se identificar. Essas pessoas começam a falar um bocado de besteira, cantar um bocado de besteira. E olha que eu não sou religioso, gente. Vocês estão me vendo aqui, eu não sou religioso. Começa a falar um bocado de besteira, cantar um bocado de besteira, em ambientes que de fato estão profanando, mangando, esculhambando, tirando onda com a cara de Deus, de Jesus, e diz que está tudo normal. E a Bíblia está dizendo que não, que a nossa boca, ela tem que ser um manancial de vida. E Jesus, ele ratifica isso na sua lei. Jesus, ele diz o seguinte: o que contamina, meu irmão, não é aquilo que entra pela sua boca, não. O que contamina é aquilo que sai da sua boca. Aquilo contamina. Então você vê crente falando palavrão. Tem crente falando palavrão normalmente. Tem crente o tempo todo criticando, murmurando. Crente o tempo todo xingando. Crente o tempo todo como que se fosse algo normal. Não é normal. Isso escandaliza. Isso escandaliza. Sabe? É como eu, quando eu me converti. Os frutos. Gente, era muito engraçado. Na minha sala, na faculdade, muitos colegas meus, eles eram de igreja. E eu tinha 2, 3 anos que estava com aquela pessoa ali, indo para festas do mundo com aquelas pessoas. E quando eu me converti, que eu estava ali lendo a Bíblia, eles disseram: que bom, a paz do Senhor. Eu também sou crente. Essas pessoas nunca me evangelizaram. Essas pessoas nunca falaram de Jesus para mim. Eu não sabia que eles eram crentes. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. O que é que você está produzindo com a sua boca? O que é que você está falando que sai de dentro de você? O que é que os seus filhos estão vendo
que está saindo da sua boca, seus colegas de trabalho. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho uma experiência linda, eu tenho uma experiência extraordinária, eu tenho uma experiência muito boa. Quando eu comecei na Secretaria de Justiça, foi um concurso que chamou até os excedentes, né? Para você que faz concurso, você sabe do que eu estou falando. E eu passei na segunda turma. Era um concurso para 250 pessoas, mas chamaram 500 pessoas. Então, eu passei dentro das vagas dos 250. Então, foi chamado um lote primeiro, dos 250, depois foi chamado o segundo lote. E depois foi chamando. Um dos últimos lotes, ali eu já tinha uns 2, 3 anos de sistema. Então a gente tinha ali, né, alguns programas que a gente trabalhava, né, o EDOC, o SAP, nós tínhamos algumas coisas que a gente fazia. E chegou um colega novato. Esse colega novato, ele tinha dificuldades, certas dificuldades. E eu lembro que um colega meu chegou e disse assim: cara, você vê o que é politicagem, você vê o que é peixe. Cara, colocaram o Beltrano aqui, o cara não sabe nem tirar uma Xerox, o cara não sabe entrar no sistema, o cara não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Meu irmão, o cara não sabe fazer nada. Aí eu disse: Beltrano, deixa ele na minha equipe, eu vou ajudar ele. E eu comecei a ajudar ele. Comecei a ajudar ele. E ajudei ele com todo o coração, com toda a boa vontade. E aí eu tinha um outro colega que ficava chamando ele de burro, chamando ele de incompetente e por aí vai. Esse colega não fazia isso na frente dele, mas reunia os colegas. Eu acho que ele nem sabe disso, né? Reunia os colegas e ficava dizendo: Beltrano é incompetente, Beltrano ele não presta, ele não sabe o que está fazendo aqui. Beleza. E o Espírito Santo dentro de mim: ajude ele. Eu comecei a ajudar. Cara, vem cá, vamos aqui, vamos ajudar você. Anos depois, eu estou à frente da obra aqui de Itabaiana. Esse colega que não sabia de nada se tornou meu chefe. E aí esse colega chegou e disse: Joselito, você vai assumir o presídio de Areia Branca. E sabe, foi uma bênção. Por quê? Porque simplesmente Areia Branca é 15 minutos, ou são 15 minutos de Itabaiana. Sabe, amados, aquilo que a gente planta com as nossas bocas e com as nossas ações, com a nossa boca e com as nossas ações, querido, nós vamos colher. Sabe, aquilo que a gente planta como misericórdia, aquilo que a gente planta como lealdade, como honra, a gente vai colher. Porque a Bíblia diz que tudo quanto o homem plantar, isso ele colherá. E a Bíblia está dizendo assim: a boca do justo é fonte de vida. Se você planta vida, você vai colher vida. Você vai colher vida. Você vai colher vida. E tem pessoas, irmãos, em igreja, fofocando sobre outras pessoas. Tem pessoas em igreja falando mal de outras pessoas, minando o trabalho, minando a motivação de muitas pessoas. Sabe, essas pessoas estão sendo consumidas pelo diabo, e o diabo está tomando conta do órgão mais precioso que a Bíblia e que a espiritualidade precisa. Se você perguntar para mim: pastor, qual é o órgão? Qual é o órgão mais precioso que existe? A boca, a língua.
A Bíblia diz que se você não sabe refrear sua boca, a sua religião é vã. Eu sou testemunha viva de uma pessoa que era impaciente, carnal, arrogante, vaidoso, truculento. As minhas palavras eram palavras duras, as minhas palavras eram palavras difíceis. E hoje o Espírito Santo tem me ensinado, já há algum tempo isso, a ser gracioso, amoroso, que eu possa ser um pastor e uma pessoa que eu possa ajudar com as minhas palavras. A língua, ela produz vida e ela produz morte. Sabe, existem palavras, existem comentários que a gente faz sobre pessoas, que a gente pode matar essas pessoas, que a gente pode sepultar a reputação dessas pessoas. Sabe, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, ou seja, falando bem, receberás uma bênção por herança, e para isso mesmo foste chamado. Sabe, querido, nós não fomos chamados aqui na terra para retribuir as coisas ruins que as pessoas estão falando sobre a gente. As pessoas muitas vezes vão falar besteira da gente, e o que nós temos que fazer é: Deus abençoe, Deus abençoe, que Deus abençoe Beltrano, que Deus abençoe Cicrano. E temos que ter cuidado, inclusive com os papagaios faladores, porque tem gente que ama estar no meio de leva e traz, leva e traz. Olha, Beltrano falou isso do Senhor, Cicrano falou isso do Senhor. Aí você sabe o que é que você faz? É mesmo, poxa, e eu amo tanto Beltrano, eu abençoo a vida dele, ele deve estar passando por alguma pressão, que Deus abençoe ele é muito gente boa. Acabou. Então, irmão, deixe eu dizer para você algo. Você precisa entender que a sua boca mostra quem você é. Eu vou finalizar aqui com algo importantíssimo. Eu vou finalizar algo que eu deixei para o final, para você que ficou até o final, tá certo? Algumas pessoas chegam e dizem assim: eu não sou arrogante, eu não sou vaidoso, eu não sou metido, eu não sou grosso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Escuta só, a Bíblia diz que a árvore seria julgado pelos frutos. Deixa eu só tentar explicar isso para você. Algumas pessoas dizem assim: ninguém pode me julgar. Depende. Ninguém pode julgar você se você vai para o céu ou para o inferno, porque ninguém é o síndico do céu. Quem é o síndico do céu é Deus, ele é o dono. É sobre isso que Deus está falando. Mas sim, deixa eu repetir de novo e com letras garrafais. Sim, nós podemos julgar você, e eu também serei julgado pelos frutos que eu estiver dando, porque a Bíblia diz que a árvore seria julgada pelos seus frutos. Você está entendendo isso? A árvore será julgada pelos seus frutos. Então a Bíblia manda, nesse caso, julgar. Existem partes da Bíblia que diz que nós não temos direito de julgar uma pessoa, mas existem partes da Bíblia que ela manda a gente julgar. E no que diz respeito às palavras, a Bíblia diz que a gente não pode só ser, a gente tem que transparecer ser. Então, se você tem uma transparência de arrogante, grosso, estúpido, mal educado, intrometido, uma pessoa chata,
uma pessoa enjoada. Se nós tivermos esse tipo de comportamento, você vai ser julgado dessa forma. E ainda que você não seja lá dentro, você vai ser aqui fora. E as pessoas que estiverem lhe julgando, elas estão certas, mediante a palavra. Sabe, querido, a Bíblia diz em Pedro, se você tomar um tapa na cara e você merecer, isso não traz glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que tem alguns tapas na cara que a gente toma, que não adianta a gente orar para Deus, não. Dizer, Deus, eu fui humilhado, me ajude a ser exaltado. Não. A oração é outra. Senhor, eu apanhei, mas eu apanhei porque eu dei brecha. E eu lhe peço perdão e o Senhor me ajude. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As suas palavras é o fruto da sua árvore. Então, se você é uma árvore boa, as suas palavras, elas serão boas. Então, que você possa entender que as pessoas estão lhe julgando por aquilo que você está falando. Então, tenha cuidado, refreie sua língua e tenha muito cuidado no que você fala, porque isso daí vai deixar muito claro quem você é. Ainda que você ache que não seja, as pessoas vão lhe julgar por aquilo que você está falando e por aquilo que você está dizendo. Tá certo? Então hoje a nossa confissão é: sou justo em Cristo Jesus, por isso a minha boca é consagrada. Sendo assim, eu falo palavras de vida e de respeito ao meu próximo e a mim mesmo. Vamos falar juntos isso? Eu vou falar para e passamento, eu queria que você repetisse. Sou justo em Cristo Jesus. Por isso a minha boca é consagrada. Sendo assim, eu falo palavras de vida e de respeito ao meu próximo e a mim mesmo. Queridos, eu quero orar por você. Deus abençoe seu sábado. Que Deus possa lhe dar um final de semana poderoso. Domingo agora de noite, a estar com na nossa você para serão, Pai, bênção do Senhor, que eles serão, Pai amado, conhecidos por aquilo que eles falam, e os frutos que eles darão pela boca deles será uma bênção para outras pessoas colherem ao redor. Que Deus abençoe você. Esse foi o pensamento de 7/43, já estamos no 7º dia. Eu quero ver quem vai estar comigo até o final, porque na 44ª live nós vamos fazer live apenas de testemunho. Eu quero abrir a live para você poder falar e poder conversar um pouco com a gente. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um cheiro, fique na paz, em nome de Jesus.